Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, 14 de julho de 2025, agora são exatamente 11 horas e 28 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, segunda-feira, céu azul, pouquíssimas nuvens no céu, porém caiu uma bomba d'água coisa de 1 hora atrás. Estavam levantando, eram 9 horas da manhã e caiu uma bomba d'água. Não sabia disso, me pegou desprevenido, né? Essa chuva aí não tava nos meus planos, mas parou, foi só uma bomba d'água mesmo. Agora já saiu, já limpou o tempo. Patati patatá, tá? Não é sobre isso, né? Vamos lá então começar aquilo que muitos dizem ser o pior período do mês para se trabalhar, que é a segunda quinzena. Eu durante muito tempo, para quem me acompanha há mais tempo aqui, acreditei na verdade muito mais na questão de posicionamento e estratégia de trabalho do que o calendário, né? Muitas vezes eu desconfiei, eu desconsiderei o fato, estamos no último semana do mês, estamos no quinto dia útil, estamos na... Porque, claro, eu entendo que sim, algumas situações fomentam mais a demanda do que outras, ponto, isso é fato, e contra fatos não há argumentos. Mas muitas vezes, ou durante muito tempo, deu pra se virar mesmo em dias de, né, final de mês, aquela coisa toda, o pessoal tá sem grana, desde que tu soubesse, no caso eu, se posicionar onde aquelas pessoas que estão se movimentando estão, né? Enfim, só que já faz um bom tempo, na verdade, alguns meses, que na minha opinião não existe mais dia bom. Talvez existam 2 ou 3 dias bons, 4, 5, 6 de cada mês, ou 4, 5 e 6 dia útil de cada mês, e nada mais. Talvez um final de semana com algum show, algum jogo de futebol bombado em Porto Alegre. E normalmente os eventos grandes que acontecem em Porto Alegre acontecem no primeiro sábado do mês ou no primeiro final de semana do mês. É só para vocês prestarem atenção aí. Todos os últimos 3, 4 meses, o primeiro final de semana tá cheio de eventos, sempre no primeiro final de semana. Teve um que tinha maratona, que tinha churrasco, que tinha não sei mais o que, tinha show do fulano, tinha show do Beltrano, tinha circo inaugurando, tudo junto no mesmo final de semana. Depois, o resto do mês vazio, né? Mas é isso. Primeiro discurso feito assim, sem pensar muita coisa. Graças a Deus, se teve uma coisa que eu fiz esse final de semana, ontem na verdade, né? Sábado eu trabalhei até tarde. Descansei, aliviei, relaxei, curti um futebol com meus guris na TV, comemos uma pizza, de boaça, dormi cedo ontem. Então, pode dizer que fisicamente estou bem descansado. Agora vamos ver como é que tá a cabeça, né? Não testei ela por enquanto. Deixa eu ligar o X para sair daqui o quanto antes. Feito então, já buscando aqui em movimento a Sandra. Não sem antes passar um pouquinho de raiva lá no meu ponto, né? Aquele monte de desaforo que você já está acostumada a escutar. Vamos com um desaforo também lá pro Fórum Central, só pelo destino. Pra cima deles e ferro nelas, vai Moisés. Por 15 segundos ela não embarcou. Por 15 segundos ela não embarcou. Mas trouxe ela aqui pro fórum. E por incrível que pareça, Moisés deu 5 pra ela. Sim, porque ela foi super educada, pediu desculpas, disse que eu tava muito perto. Aquele papinho que eu já tô cansado de escutar todos os dias. Meio-dia, exatamente meio-dia, 12h00 aqui no relógio. Vou ali no Barcelona, tô só no Comfort agora, não preciso forçar a barra no X aqui, até porque o X tá cada vez mais insuportável, né? Mas eu quero a prioridade agora abastecer. Eu não abasteci, não comentei no sábado, passou batida essa situação. Eu não abasteci no sábado porque sobrou gasolina de sexta-feira, enfim. Outro dia eu comentei, né, que eu tinha por hábito, sempre me perguntava: Daniel, quanto tu coloca de gasolina? 100 pila. Mas quanto? 100 pila. E continua assim. Só que antes, com 100 pila, sem usar o baratão, eu entrava 16, 17 litros de
de combustível, de gasolina comum no meu tanque, né? Eu fazia lá umas 200, 220 quilômetros, dependendo do dia. Quando acabava a gasolina, eu ia pra casa. Claro, né? Tinha situações, teve situações e haverá situações em que vale a pena colocar mais 50, mais 100, se for o caso, para seguir trabalhando. Mas essa era a minha rotina, 100 pila, e se acabar a gasolina, vamos pra casa, né? A não ser que, enfim. Depois que eu comecei a usar o Baratão, eu continuo colocando 100 pila, aproximadamente, porque tu compra em litros, né, e não em valor mais. Então eu tenho colocado sempre 20 litros, que com os descontos do cupom e mais o desconto das baratinhas, eu tô pagando aí a semana passada R$99 para 20 litros. Consequentemente, é só fazer as contas. Na teoria, se eu trabalhar igual, a cada dia eu tenho economizado 3 litros aproximadamente de combustível, né? Então rapidamente tu faz as contas, em 5 dias eu economizei, em 6 dias eu economizo 18 litros. Consequentemente, é um dia a menos de abastecimento. Sacou? Me acompanhou no raciocínio? Sábado eu não abasteci, só para não passar batido. Fiz toda a minha jornada com a gasolina que eu tinha colocado na sexta-feira e não gastei R$1 de combustível, e agora eu vou colocar 20 litrinhos, que deve dar para todo esse meu dia de trabalho, e vai sobrar um pouquinho para amanhã, e assim vai sobrando um pouquinho todo dia. E um dia desse da semana, talvez sexta, talvez quinta ou sexta, deva sobrar novamente. E assim tem vindo já há pelo menos 2 meses desde que eu comecei a usar o Baratão. Então, se você não sabe do que eu estou falando e ainda não conhece o aplicativo, entra na descrição do vídeo aqui. Baratão Combustíveis é um aplicativo de descontos nos combustíveis, né? Hoje, por exemplo, se eu não usar nada de desconto, de cupom, de porra nenhuma, é R$5,45 a gasolina aqui no posto Barcelona, na Avenida Menino Deus. E aliás, a maioria dos postos em Porto Alegre do Baratão, são cerca de 8, 9 postos credenciados, a gasolina está R$5,45. Tem 2 ou 3 que está R$5,60. E na maioria dos outros postos está em torno de R$6, R$5,89. Vamos ver o ecoposto aqui, pegar como parâmetro. Ó. Ah, não, vou chegar no ecoposto. Mas enfim, o próprio Barcelona, se não me engano, está R$6,16. Eu posso confirmar agora, quando chegar ali. E se tu usar o cupom de desconto aqui do canal Diário 20, tu ainda tem mais 20 centavos por litro de desconto. E eu tenho mais as baratinhas aqui, ó. Esse primeiro posto, que também é do Baratão, tá R$6,19. Posto Menino Deus BR. E o Barcelona, que é o próximo, deve estar R$6,19 também, porque eles ficam se debatendo os dois. R$6,16, ó. R$6,16 tá a gasolina aqui no Barcelona, sem desconto. Eu vou pagar em torno de R$5 o litro, tá? Depois eu confirmo direitinho quanto que saiu na bomba e quanto que eu paguei no aplicativo. Preciso comprar o cupom que eu não comprei ainda. A moça já tá vindo lá. Finalizando aqui, 123,20 para 20 litros na bomba. 11 pila para Benjamin, 58 centavos o minuto. Aqui não, queridinha. E eu paguei 99,35. Lembrando, eu tinha 20 centavos por litro de desconto com cupom, mais 7 pilas pelas baratinhas. As baratinhas é um desconto que eu ganho daqueles que entraram com o meu código de indicação, que também está na descrição do vídeo. Então, cada vez que tu abastecer, tu que entrou com o meu código de indicação, cada vez que tu abastecer, tu me deixa 1 centavo por litro. 8,61 não, menos mínima 10, aqui não, queridinha. Estou esperando a moça me trazer a nota, ela já lavou meus vidros. E eu já falei outro dia aqui, que pena que não é jabá, mas eu nunca tinha vindo aqui antes do Baratão nesse posto. Muito obrigado, moça, bom trabalho, viu? Tudo de bom. Antes do Baratão eu nunca tinha vindo nesse posto aqui. Posto sem bandeira, né? Então eu tenho esse preconceito com os postos sem bandeira, aquela coisa toda. Mas o atendimento, então não estou falando da qualidade do combustível desse posto, tá? Não estou falando disso. Eu estou falando do atendimento, da qualidade do atendimento desse posto. Essa moça eu nunca tinha visto. Engraçado isso, né? Eu nunca tinha visto essa moça aqui, porque eu normalmente não abasteço nesse horário, abasteço no final do dia ou no meio da tarde. Eu tinha visto outros rapazes que eu já troquei uma ideia com eles, inclusive, outro dia. E todos eles me atenderam super bem, sempre lavo meu vidro. Diz o Roger, o René Brosia, que outro dia, inclusive, tomou um café cortesia aqui. Eu não desci do carro, então não sei se realmente eles dão esse café. Não duvido. Mas enfim, fica aqui na Getúlio Vargas. Quem tá na banda, quem tá na rua, quem tá na pista sabe exatamente onde fica o Barcelona. E é um dos postos
entre outros cadastrados ao Baratão, tá? Então agora deixa eu me posicionar numa sombra e esperar meu principal passageiro do dia. Próximo. Lembro do take chama corrida? Em outros momentos da minha vida, quando era tudo diferente, aqui, né? Tô falando isso aqui. Sim, chegava em momentos que não tocava. Principalmente antes que o estagiário inventou o tururu, né? Com o tururu agora é mais fácil. Com o tururu agora é mais fácil pra ele colocar todo mundo em movimento, que fica tocando várias corridas pra vários motoristas aí. Tá sempre tocando, né? Isso que eu queria dizer. Tá sempre tocando, sempre tocando, sempre tocando, sempre tocando. Mas em outros momentos não era assim. Daí eu virava o celular e fazia um take que chama corrida. E daí quando vinha uma chamada, eu, agora tu veio, merda! Lá, gritando na tela, lembra disso? Eu era feliz e não sabia nessa época. São 2h15, meio-dia e 15 aqui. Eu finalizei meio-dia lá no fórum, fiz o deslocamento aqui de uns 4 minutos aqui com o Comfort ligado, não desliguei o Comfort em momento algum. Abasteci 3, 4 minutos, 13h50, segunda corrida. Já foi, era no Tururu, já foi. Mais ou menos uns 15 minutos tocaram 3. Com essa aqui trocaram 3 corridas até agora. Uma de 8h35 para o Hospital de Clínicas, recusada com sucesso. Uma de R$22 para... Não, R$29 para 22 km para Canoas, recusada com sucesso. E essa agora aqui, que não ficou 2 segundos na tela, que era pra... nem sei. Não deu tempo de ver. Que loucura. Não tá tocando por que será? Por que será agora? Essa é a minha análise. Por que não tem demanda no Menino Deus ao meio-dia e 16? Mais motorista do que passageiro, né? Fato que é. Fato que é. Fato que é. Muito motorista. E... tá, tudo bem, essa época é época de férias escolares, então não tem um movimento de ida e volta. Se bem que eu não sei se as férias de fato já estão valendo, né? Hoje é dia 14, e até acho que sim, né? Até acho que sim. Os meus guris estão de férias da URGS já faz desde o início do mês, mas da URGS é outro calendário, não tem nada a ver com as escolas, até porque desde a pandemia, só pela primeira vez eles vão conseguir acertar o semestre. Pela primeira vez desde a pandemia, a URGS vai começar em agosto, segundo semestre. Né? Porque lá eles ficaram parados, depois não sei o que, depois se atrasaram, depois veio enchente, não sei o que, e nunca mais se acertaram. Agora vão se acertar. A partir do próximo, né? Porque esse aqui, esse semestre atual, eu acho que começou em abril, se eu não me engano. Tenho certeza. Então eu não sei se de fato as escolas particulares, aquelas grandes que movimentam muita gente, muitas SUVs, aquela coisa toda, tranca a Tomás Flores, por exemplo, né? Elas de fato já estão em férias, eu acho que sim. E talvez seja isso também a baixa demanda. Mas eu tô numa região boa de trabalhar. Vamos sair daqui, fazer a volta aqui, não posso ir em direção à Praia de Belas. Só pra então repercutir o vídeo de sábado, eu falei lá por que a Praia de Belas estava fechada se não tinha nenhuma obra. E daí o pessoal comentou, porque estão fazendo obra na passarela que leva do shopping até o estacionamento que fica do outro lado da avenida, né? Eu até ia contra-argumentar, mas por que trancaram toda a Praia de Belas então, se a obra é só numa quadra e deixaram as outras quadras liberadas? Porque não tem nenhum escape fácil, né? Ia trancar. Se deixasse as duas vias abertas e fechassem só na frente do shopping, ia dar uma tranqueira do mesmo tamanho, porque não tem nenhum escape para trocar de faixa, né? Ou tô errado? Sei lá. Enfim, deixa eu... não sei pra onde eu vou agora. Pegar Getúlio em direção a CB, que eu acho que provavelmente a demanda pode ser melhor lá. Vamos ver se toca pra mim, a não ser que o estagiário achar que eu tô acima da média. E não tô, são 10 para 1, 35 pilas em 1h30 praticamente. Tô aqui no Barra. Tem 4, 8, 12 pessoas, 6 pila tocou. KET, mínima 10, aqui não, queridinha. Tem 6 pessoas, 12 pessoas que estão esperando o Uber aqui. Deve ser 3 grupos de 4 pessoas, porque são tudo junto em bolinha conversando. 8 pila pra onde? Mínima 10, não me interessa. Aqui não, queridinha. 45 centavos essa última por minuto. 7,5 km pra... quanto pila? 8 pila. Que desespero que tá dando, sabe? Que desespero que tá dando. 10 para 1 da tarde.
Eu acho que é o rapaz aquele que mora ali no Jardim das Palmeiras, que tem um 11,93 para Marilândia, 60 centavos o minuto. Não vou ali. Daqui a pouco eu vou pra casa, eu acho. Tô passando raiva, tô passando mal de tanta raiva. Eu acho que o rapaz, outro dia eu gravei no Jardim das Palmeiras, quando tava chegando em casa, 5,88 aqui não, queridinho, que tinha tinha um Cronos branco da Cove com adesivo da 99, né? Lembram disso? Vocês que são atentos aí aos detalhes. Ele passou por mim agora no Ipiranga, me buzinou, me apontou e tal, não sei o que. Eu parei na sinaleira, larguei um adesivo pra ele. E ele me disse, celular da tua banda, não sei o que. Eu me lembrei desse, porque eu, né, um Cronos branco, adesivado 99 e tal. E ele disse, o Emerson, no caso, esse que me abordou agora na Ipiranga, que ele é da minha banda, então eu já fiz as 11,73 pra Santo Antônio. Tá, essa dá pra fazer, pegar a Gastão Maceronda. Mas antes nós vamos mijar. Tá, então, só pra concluir, tu não me chama de louco, não que eu não seja, mas eu não vou te entregar isso de bandeja. Agora são 1h06 da tarde, acabei de passar por um Cronos branco da Cove, adesivado 99. O motorista Emerson me abanou, me buzinou, parei na sinaleira, entreguei um adesivo pra ele. E eu queria te dar um recado então aí. Eu recebi, sábado eu falei, quem for de fora, que tiver interesse, fora do estado, fora da cidade de Porto Alegre, inacessível a mim, tiver interesse de receber os adesivos, estão acabando já, pessoal, já fui mais da metade. Fim de semana foi distribuir bastante. E tiver interesse em ter teu adesivo, colocar no teu carro, enfim, entre em contato comigo no Insta, deixa teu nome lá completo, o endereço completo com CEP, inclusive, tá? O pessoal tá esquecendo de mandar o CEP. E no final dessa semana, eu vou juntar todos que tiverem interesse, se ainda tiver adesivo. Se ainda tiver adesivo, tá bem claro com vocês, bem sincero. Mas já mandei fazer uma segunda remessa. Senti que o negócio vai rápido, então acho que essa semana já vai ter outro. Eu fui num site mais barato, fui na Shopee, né? Ver se funciona, né? Ver se funciona. E eu vou mandar pro correio direitinho, tá? Sem pagar nada. Pelo menos por enquanto tá tudo certo. Quando as contas bater, eu aviso vocês, devo ter que começar a recolher Pix aí e pagar minhas contas. Vamos pra rodoviária então, depois buscar uma pra Caxias, será? Quem sabe, né? Rodoviária não, aeroporto. 1h30 da tarde. Tocou aqui pra pegar na engenharia da URGS, pra rodoviária, pra aeroporto. Eu tô com rodoviária, vou chegar lá e vou pegar pra rodoviária, quer ver? Só pode, mas daí não vou fazer. Vou pegar uma coisa então aqui na engenharia da URGS, lá pro aeroporto, chulhando, sim. Santa Maria, 700 pila no Comfort, que nem a Ana fez uma vez. Pô, dando risada e cantando pneu. Feito aqui, indo ali na área de espera do aeroporto. Mas não se preocupe, não farei plantão, não vou concorrer com os guris que estão lá. Tem uma colega que tá ali e vou lá dar um adesivo pra ela. Tá me cobrando faz dias. Ela trabalha, Zeila, um beijo pra ti. Fica registrado aqui, ela trabalha, ela tem um quid, mas o quid dela estragou e ela pegou um black pra trabalhar nesse mês aí, enquanto o carro dela consertava. E ela tá fazendo black, passa o dia inteiro fazendo plantão aqui. Falei pra ela não fazer, mas cada um na sua, com alguma coisa em comum. Não me interessa. Mas enfim, vou ali largar o adesivo pra ela. Tô só no Comfort aqui, não saí da área do aeroporto, então já tô disputando virtualmente com os guris a próxima corrida. Espero sim pegar uma corrida pro Raio que o parta agora. O Raio que o parta valendo, sabe? Por que tá todo mundo atrapalhado, não consegue? Né, Moisés? Puta que pariu, tchê. É ali, ó. O que estão trancando aqui a entrada? Ué? 25 pila pra onde? Toropija de Petrópolis. Não vou pegar essa corrida. Não consigo ir lá pro Terminal 1? Ai, que merda. E agora tem que fazer o quê? Já me deu ruim, ó. Mais um adesivo largar ali pro cara. Polo chumbo. Agora já me arrependi de ter combinado com a Zera de entregar esse adesivo. Que minha ideia é pegar esse Toropim e ir embora.
Largar um adesivo pra esse rapaz do Polo, que eu não sei quem é, mas que me buzinou aqui. Fala, meu bruxo. Já carimbou o guerreiro aí, não? Olha, mais um. O cara não tem minuto de sossego. Como é que é teu nome, meu bruxo? É Vitor. Coloca lá no Insta depois. Vai dar. Grande presença. Falou. Quem foi o outro que me buzinou ali? Não vi. Passou um do lado, outro do outro. Não sei quem é agora. Tá, tem que fazer toda aquela volta lá, é Homérica, lá embaixo do viaduto, pra pegar lá o terminal. Que merda, tio. Que raiva. Vamos lá, já entreguei o adesivo aqui pra Zela. Bah, não sei como é que vocês conseguem, sabe? Vocês que ficam aqui. Tô falando pra vocês que ficam aqui. Não sei se vocês me acompanham. Vocês que ficam aqui. Cara, que loucura isso aqui, velho. Eu não passo pela minha cabeça isso aí. Tem ali uns 15 ali jogando conversa fora. Ah, tá uma merda na rua? Tá uma merda na rua. Tá terrível na rua. Mas ficar aqui, tio, principalmente nesse horário que não tem demanda de um atrás do outro voo. Eu vou pegar um tururu que ninguém quis desses guri aí. Desse pessoal que tá ali, ó. Eles não quiseram uma de 20 kg lá pra João Vale e eu vou. Eu queria ir pra Caxias agora, queria. Pra Gramado, queria. Mas eu não vou parar a tarde inteira esperando uma coisa pra puta que pariu. Vamos dar, vamos embora, vamos sair daqui, tia. Primeira vez que eu entro aqui, por sinal. Nunca tinha entrado. E agora tocou lá pra João Vale, que os prédios aquele à direita, na frente do Guatemix. 20 pila. Tá ok essa corrida. Talvez a melhor na relação do dia. É, tudo bem, João. O aeroporto paga mais o KM, né? Paga, mas bota. Enfim, 2h09 da tarde. Vou ali pro aeroporto pegar a Mônica. E dá-lhe no meio, né? Que é o que eu tenho pra fazer. Dá-lhe no meio. Foda-se. Eu confundi, era aqui pro Iguatemi mesmo. Eu vi 2105. Eu achei que fosse pros prédios ali, mas era pro Iguatemi. Deve ser, a pessoa deve ter marcado a loja 2105 dentro do shopping e eu só li o final, né? Que às vezes acontece, por exemplo, o pessoal marca apartamento 304 do número 90 da rua tal, por exemplo. E aparece tudo isso na informação da chamada ali. Se tu não tá esperto, tu faz a leitura equivocada. 12h30 da tarde, então tô aqui no shopping Iguatemi. Vou ali almoçar no posto Nonemacher, esse posto que tem aqui na posto BR do Country ali. Se não tocar nada até ali me convencer a fazer, para almoçar ali, passar mais um pouco de raiva e depois dar no meio. Se tocar uma pra Zona Sul, eu vou pra casa fazer minha lista de produtos para vender como meu afiliado no Mercado Livre, na Shopee, na AliExpress, na Amazon. Puta que pariu. Liguei X, depois de 20 minutos quase aqui no posto. Almocei, fiz stories, respondi mensagem, contratei uma faxineira. E só agora tocou uma Comfort, 12 pila, pegar em Iguatemi e levar pra Lusitana. Dizer que eu sou louco, não que eu não seja, mas eu não vou te entregar isso de bandeja. Se tocar uma Zona Sul, eu vou pra casa agora. Vou trabalhar com internet. Pior que eu não sei trabalhar com internet. Eu me cadastrei no mês passado no Mercado Livre, na Shopee, na Hotmart, no AliExpress, na Amazon Seller, acho que é esse o nome, né, do programa de afiliado da Amazon. Qual faltou algum desses aí? Todos eu tô inscrito. Só que tem que trabalhar, né? Não, tu acha que tem, tipo, não existe lanche grátis. Tu tem que trabalhar, tu tem que criar catálogo, tu tem que pagar para anunciar teu produto nos Google Ads da vida, Facebook Ads, Instagram Ads, o raio que o parto, ou seja, tu tem que impulsionar e depois contar com o teu público compra para tu ganhar uma comissão, né? É fácil? Claro que não, mas é um trabalho. Fica a dica pra tu aí que não sabe o que fazer da vida, não aguenta mais ser motorista de aplicativo que nem eu, né? Que não ganha e não consegue ganhar dinheiro nas redes sociais de jeito nenhum. É um mercado, né? É um mercado.
Mas tu tem que investir. Vi alguns vídeos no YouTube que apareceram pra mim, eu não procurei, eles apareceram. No momento que tu te cadastra num aplicativo desse, tu abre o YouTube e já vem o vídeo te explicando como é que funciona a programa de afiliação, os partibôs, enfim, né? Chove vídeo. Eles estão todos de olhos na gente. Inacreditável. Daí eu vi ali um cara lá, um grandão, inclusive, que tem milhões de seguidores. O cara disse, ó, tu tem que investir, tem que partir colocar uma grana, aquela coisa toda. Depois, se tu acertar teu público, o produto que ele quer, tu vende, aí tu colhe. Fica a dica, né? Fica a dica. Porque eu tô passando raiva hoje, sabe, pessoal? Olha, dos piores dias aí que eu vejo nos últimos tempos, literalmente. Tipo, tá calor, deve estar fazendo uns 20 graus, 22 graus. Eu tava parado ali embaixo do zinco do posto, o carro tá pegando fogo. Quase liguei o ar-condicionado agora, pensei, não, também é demais. Pegar passageiro que nem viu o nome aqui na saída do Outback do Iguatemi, que se levar ali pra Lusitana por 12 pila, nada mais. 13h20, aqui na Faria Santos, BR Petrópolis. Matheus Ferraz disse que vai me encontrar aqui pra pegar o adesivo. Seguidor aqui do canal. Ele mandou mensagem agora há pouco perguntando onde eu tava. Eu disse, tô indo na... Mandei ali um print pra ele, tô indo na Faria Santos. Vamos ver se ele chega. Enquanto isso, deixa eu encher um ursilho aqui. Ontem da tarde, enquanto assisti um jogo ou outro. Tá, boa programação de esporte ontem na TV, né? Teve o Wimbledon, depois teve a Copa do Mundo, depois teve o jogo do Grêmio. Essa parte foi a pior do dia, por sinal. Principalmente pros gremistas, né? Pros cruzeirenses, que inclusive mandaram mensagem. Foi glorioso o negócio. Enquanto fazia estudo aí, assistia essas pernas, eu resolvi fazer uma figurinha pro WhatsApp. Descobri o ChatGPT agora, só pra não passar batido. Esse adesivo, por sinal, eu fiz no ChatGPT. Com adesivo, com ajuda inclusive do Rogério do Ubi, que mandou uma imagem e disse, não, só um pouquinho, eu posso fazer isso, posso trabalhar. Comecei a mexer e tal, e daí eu desenvolvi esse adesivo aqui. E as ideias que eu vou fazer a adesivagem do Moisés também via ChatGPT. E daí onde eu comecei a fazer umas figurinhas do WhatsApp com os meus bordões, agora tu veio, essa vida é uma merda, enfim, esses meus bordões que vocês estão cansados de escutar aí. Resolvi fazer umas figurinhas tudo via ChatGPT pra colocar no WhatsApp, colocar no Instagram e tal. E eu, assim, divagando com quem vai a merda, pensei, mas só um pouquinho. E se eu fizer um print de ganhos, será que o ChatGPT reproduz? Peguei na mesma hora um print de ganhos, o meu print de ganhos no caso de sábado, joguei lá e pedi pra ele alterar o valor, um valor aleatório. E ele alterou. Eita, estourou um cano aqui atrás de mim. Pegou o cara em cheio, tio. Eita, a mulher do Moisés, deixa eu sair aqui. Meu Deus do céu, aqui ó. Não consegue, né? Não dá pra ver. Como é que desvira agora aqui? Não dá pra ver. Deixa eu sair aqui. Só tomara que o Matheus me ache depois. Se você estacionar na frente desses dois carros aqui, ele deve me achar. O Moisés não é tão difícil de ser encontrado na rua assim. Todo adesivado, né? Tá, então aí quando eu fiz aquele print de ganhos, eu disse, putz, que merda. Imagina se isso aqui aí cai na boca do povo, aquela coisa toda. Eu pensei, mas só um pouquinho, já deve ter caído. Eu sou o retardado da história, eu sou o atrasado da história. Criei quatro imagens diferentes e fiz uma postagem lá no Instagram perguntando qual era a verdadeira e alertando, né? Cuidado com o que vocês veem na internet. Por que isso? Né? Porque eu lembrei que quando eu comecei lá atrás em 2017, inclusive 12 pila pra onde? Não, eu tô esperando o Matheus. Inclusive foi um dos motivadores para que eu começasse com o canal, né? Foi a começar a duvidar, desconfiar e discordar da opinião de muitos que eu via na internet, né? Na época eu nem perfil no Instagram tinha, mas era mais no YouTube mesmo. Eu comecei a ver, mas não é bem assim, não é bem assado. Vamos contar a minha versão. Tô até hoje contando a minha versão, né? Desse jeito retardado, relaxado. E que muitos de vocês se identificaram. Eu pensei,
E tem uma coisa que eu nunca fiz, ou pelo menos nunca fiz por hábito, era printar ganhos, né? Porque eu acho que o print de um ganho, ele é um contexto, um recorte muito daquela pessoa que fez aquele ganho, daquele dia, daquele momento, daquela quantidade de horas, daquela cidade, daquele local. E não representa uma verdade para os outros, né? Não necessariamente representa uma verdade para os outros. E eu sei que muitos influencers e youtubers, acho que esse aqui é o Matheus. Uhum. E aí, meu bruxo, achei que tinha desistido de mim. Tô gravando um take aqui pra falar com os guris, já vou aproveitar e já vou te mostrar aqui. Tá, estaciona aí, vem aqui. Eu sei que muitos influencers e patati patatá cresceram, estouraram, explodiram nas redes justamente por trazer essa falsa ilusão, essa ilusão de ganhos altos, aquela coisa toda. Porque eu acho muito, né, específico, tipo, o que eu faço no dia 5 é bem diferente do que eu faço no dia 20. Só que as pessoas, quando postam, e não tem essa ilusão, essa percepção, quando vem, né? Quando vem ali, simplesmente se comparam. Bah, eu sou um merda, eu não fiz isso. Bah, não sei o que. Bah, isso, bah, aquilo, bah, aquele outro. E daí perdi a linha de raciocínio. Eu sempre tive muito cuidado de não trazer ganhos assim, de uma forma tentando fomentar a inscrição e aquela coisa toda, porque isso é muita responsabilidade, né? Porque tu sabe, tu é responsável pelo que tu fala e não pelo aquilo que tu chegou ao Matheus. E aí, Matheus, grande presença, tô falando com os guris enchendo o saco aqui e enchendo uma morcilha. E aí, gurizada? Falando sobre os ganhos. Tu viu o meu print que eu coloquei ontem lá do Instagram do ChatGPT, não? Das montagens? Isso, Vi. tu viu? O que tu achou? Que não dá pra acreditar nessa galera aí, tudo é... Não, eu tava justamente falando aqui. Falcatrua. Falando aqui porque não foi com esse objetivo de afrontar ninguém pessoalmente e tal, mas simplesmente mostrar que cada um faz o que quer, né, cara? Cada um monta o que quer e conta o que quer. Vai de ti escutar e acreditar naquilo que tu tá vendo. E tem bastante. Desculpa, eu não queria ser coach aqui nesse momento. Eu gostei da indecência. Olha aqui, na Avenida Indecência. 10,95 não vou pegar. Ele mandou a mensagem que tô aqui na Avenida Indecência, vamos ver se chego a isso. Tá, gostei, Indecência. Vou começar a usar no canal. Tinha grande presença, Obrigado, valeu. Tu coloca isso e depois coloca lá no Insta, tá? Fechou. Tá, mais um então que me encontrou nas ruas e pegou adesivo. Então isso que eu queria dizer, tipo, aquilo que tu mostra, sendo verdadeiro ou não, tu é responsável por aquilo que tu mostra, sendo verdadeiro ou não. E eu mostrei, tu é responsável pelo que tu vê e que tu interpreta. Então é muito arriscado, eu acho muita responsabilidade de quem mostra. Tipo assim, fiz R$1.000 num sabadão. Beleza, o cara trabalhou 18 horas e fez R$1.000 num sabadão. Deu outro cara lá, fez 400 e se sentiu um merda. É muita diferença. E outra, quem mostra ganho, na minha opinião, e isso aí eu vou copiar essa opinião, vou replicar, não vou copiar, vou replicar, porque eu também a tenho do Rômulo, do Uber dos Guri. Ele comentou em algum lugar que ele falou que eu vi. Tu quer ter um conteúdo de mostrar ganho, né? Eu quero mostrar ganho, eu quero mostrar quanto que eu ganho, quanto que eu faço para inspirar ou desmotivar outros. Faz isso todos os dias. Mostra o primeiro dia útil, mostra o quinto dia útil, mostra o dia 25, mostra o dia 30. Para quem tá assistindo, saiba que tem diferença. Tem diferença, tem demanda e tal. Então, muito cuidado. Só queria levantar minha bandeira mais uma vez, que eu sou contra a mostrar ganhos, porque o recorte é um recorte do meu dia, do meu trabalho, e que não necessariamente vai ser igual àquele de quem está assistindo, tá? Só que o que motivou essa fala aqui de quase 10 minutos, a não ser o fato de eu estar esperando o Matheus, é que muitos se atiraram, né, nessa postagem que eu coloquei lá. E o chapéu serviu, aquela coisa toda, começaram a falar assada, dei uma olhada nos comentários lá. Eu não foi meu objetivo colocar o dedo na ferida de ninguém, acusar ninguém que tá fazendo montagem. Eu só quis mostrar que, olha, eu aqui sentado tomando vinho, vendo futebol, em meia hora, quase menos 20 minutos, eu fiz 4 imagens diferentes de ganhos.
qualquer um pode fazer. Não precisa nem dirigir, né? E o cara que tá lá vendo, que tá recebendo essa informação, tu não sabe o que tá passando na cabeça dele, né? Enfim, eu espero que tu tenha captado a mensagem. Eu tenho certeza que sim. 4h17 da tarde. Será que na Ípica é pior? Provavelmente, né? Peguei lá na Vicente pra vir pra Ípica. Nem dei tempo de falar com vocês, porque tava do lado da passageira quando eu peguei a corrida. Vem. Só passar raiva aqui. Parar aqui no posto do Lagos pra mijar. E depois esperar. Aqui é carregador, é dos elétricos. Aqui. Depois esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Tá, te busquei, não sei quanto tempo deu. Tava viajando. Ah, sim, eu sei quanto tempo deu. Era 16h20 quando eu falei com vocês no último take. Esqueci de comentar que era 4h20. 4h28 agora, então foram 8 minutos aqui. Tocou acho que umas 2 ou 3 corridas só. Em 8 minutos. As outras 2 eu recusei. Uma era pra levar pra Restinga, tava horrível a corrida. A outra era pra levar pra Lomba, tava pertinho, até tava pagando mais ou menos, mas eu não queria ir pra Lomba do Pinheiro. E agora tocou aqui pegando Lagos pra levar pra Icaraí, no Cristal, ali do lado do Barra Shopping Sul, por 20 pilas. Então vamos lá, pegar a Vanessa aqui dentro do Lagos de Nova Ipanema. 4h29 agora da tarde. Tá, de pegar, é Uber pegar a Vanessa. Falou. Essas fake portaria, né? Que aqui não tá. Comentando inclusive com a moça que eu trouxe pra cá. Eu trouxe aqui pra Edgar. A gente passou por dentro e tal, pra talhar. E isso aqui é um loteamento que eu sempre que morei aqui, né? Muitos de vocês sabem que é um loteamento que se passa por condomínio. Tem portaria nas entradas e tal, mas eles não podem barrar ninguém, porque não é condomínio fechado. É apenas um loteamento, como é que se diz? Controlado, né? Mas qualquer um passa. E essas portarias, essas cancelas, na verdade é só para inibir o desavisado, né? Aquele cara que tá pela oportunidade, digamos assim. Enfim, chegando aqui já, agora com certeza a Vanessa deve estar descalça aí, não deve ter colocado a sandália dela, as botas, porque eu tava muito perto. Quem tá em casa essa hora não tá acostumado a motorista perto. Sempre demora 10 minutos. Tem alguém na frente da casa da Vanessa. Será que é ela? Olha, só pra queimar minha língua. Será que essa senhora tá chamando 99? Porque eu tô com tudo liberado aqui, menos o dinheiro. Ou talvez a nota dela seja abaixo de 4.8. Ela tá ali, já faz 1 minuto mais ou menos, fuçando o celular dela, olhando pro horizonte, querendo saber se vem alguma coisa. E olha de novo, daí procura, já olhou minha placa 2 vezes pra saber se sou eu. Não. Tô sem corrida. Só sem corrida. Tocou 30 pila pra Canoas. Falei assim, tá, vamos lá, não. 47 minutos. 1h15 o quilômetro. 5h88 aqui não, queridinha. Mínima 10. Bah, olha. Cara, que coisa mais louca que tá o dia de hoje. Eu tô bem pertinho de casa, pensando se já, imaginei 17 pila pra Riachuelo, vamos dar ali. Vamos pra Riachuelo antes que eu vou pra casa. Ah, mas é no Tururu, primeiro você tem que ver se eu demete. Demorei muito, ó, viu? Ó, outro motorista se encontrou. Tá bom demais pra ser verdade. 4h58 agora, 12 pila pra onde? Essa é a prioridade. Safari da cavalgada não tem que comprar nada lá hoje. Se eu for pra lá agora eu vou achar alguma coisa pra comprar e vou pra casa. Não posso, tô desesperadamente precisando de dinheiro, como todos nós, né? Então vamos parar de falar sobre isso. Eu não posso parar 15 pila pra rua São Jorge e atrás do presídio, né? Não é uma boa ir pra lá essa hora, mas depois eu vou pegar aquelas tranqueiras da Bento lá e... Agora tem que estar no céu, agora tem que estar nos puff. Agora é a hora dos puff do travesseiro.
A Tranqueira, das SUV, 15 pila pra Carvalho de Freitas. Não. Glória também não. Carvalho de Freitas não é Glória, Teresópolis também não. Tava ruim essa corrida, 14,65 para 8,2 km. Como todas, na verdade, né? Eu acho que não teve nenhuma que apareceu tudo verdinho hoje pra mim. Nenhuma. Gigo, aplicativo Gigo, aquele que faz os cálculos pra ti, sabe? Quando a oferta é acima do parâmetro que tu definiu, 8,57, mínima 10. Aqui não, queridinha. Ele fica tudo verdinho. Eu defini, se eu não me engano, R$50 a hora, R$1 o minuto e R$2 o km, acho que é isso. Ele só fica tudo verdinho quando é assim. Bispo Sardinha, é longe pra caramba, 47 minutos, 17 km, tá tudo vermelho, R$33. Nem pensar. Essa até que era bom, olha. Não sei se eu faço R$33 em 50 minutos. Mas eu deveria fazer R$65 na próxima hora, 5h01 da tarde agora. Eu precisaria, eu deveria, eu gostaria, eu tudo ia. Tudo doía, não tem nada doendo, não vão reclamar dessa questão. Eu tô aqui num recuo, não sei se vocês perceberam, de um prédio comercial que tem na Caraí, do lado do Tumeleiro, o 1717. Até agora ninguém chegou pra me tirar daqui. E eu não preciso sair daqui também. Dessas corridas que eu recusei agora, e algumas foram no Barra, por exemplo. Então tô chamando do Barra aqui, então tá de boas. 30 pila pra Restinga eu não vou. Já estive lá perto hoje, não. 45 pila pra Anitta Garibaldi. Olha que delícia, hein? Só que é lá em Viamópolis. Tá dando 1 hora e 11 minutos pra 45 pila. Por que tanto, hein? Onde será que é essa Anitta de Viamão, hein? 1 hora e 11 minutos. Nossa senhora, é muito minuto, né? Vamos combinar, tia. 1 hora e 11 minutos eu vou a Osório. Com o pé embaixo, com o pé em cima, no caso. 80 por hora. Né? Se o cara pisar um pouquinho, chega 1 hora em Capão da Canoa. É só ir. É só pisar que dá-lhe. Vai dar pra chegar em Osório em 1 hora e 11, vamos combinar? Bem tranquilo, sem nenhum tipo de alteração. Que loucura, 19 pila pra onde? Juca Batista, 4531, lá na Hípica de novo, 27 minutos. Não. Daqui a pouco eu vou pra casa, é isso que vai acontecer. 5,91, mínima 10. Aqui não, queridinha. Daqui a pouco eu vou pra casa, é isso que vai acontecer. Mas eu não posso. 6,35, mínima 10. Aqui não, queridinha. Será que eu tô mal posicionado, hein? Não tô mal posicionado, tô tocando. Mas cadê as corridas que eu quero? Que corrida que eu quero? Puff Travesseiro. Centro Histórico, Bonfim, Rio Branco, Bela Vista, Cidade Baixa, Praia de Belas, Monte Serra, Auxiliadora, Moinhos de Vento, Petrópolis. É pedir demais? Santa Cecília. É pedir demais uma corrida para essa região? Será que não tem ninguém no Barra indo para lá esse horário? Não tem ninguém aqui na Venceslau no passeio indo para lá essa hora, por exemplo? Não tem demanda daqui para lá essa hora? Será que não tem? É a única que teve, eu fiquei olhando ali Riachuelo, perdi. Ó, a primeira verdinha do dia, ó. Só que era uma 5,88, mínima 10. Aqui não, queridinha. 2,80, 50 com não sei o que por hora. 35 pila, Cruzeiro do Sul, na Esmeralda em Viamão. Esmeralda lá depois, né? É depois, né? Depois da faixa, né? É isso, né?
que tem na 118, quem vem pela 118, chegando no centro de Viamão à esquerda, é Esmeralda, né? Ou tô errado? Dom João Becker na Fátima, 38 pilas para quantos minutos? 45 minutos, 23 km. E se o cara vai esperar uma corrida dentro dos parâmetros, não faz nada. E hoje não tem nem aquela corrida, vou só pelo destino. Tem as de 5,88. Que loucura, só no nosso. 19h57, 8 horas da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Aqui em frente ao condomínio Reservas do Sul 2, na Restinga, extremo sul de Porto Alegre. Fiz a boa do dia hoje. Desculpe, cortou, porque entrou uma pop de 7 pila. Sei lá pra onde que é. Faz uns 10 minutos que eu tô aqui. Eu só ia falar hoje pra finalizar o vídeo que eu tô completamente desmotivado. Eu liguei a pop pra tentar voltar pra casa e só agora tocou. O Uber já tocou umas coisinhas, eu direcionei pro Barra. Tocou umas coisinhas pra Lombo Pinheiro, pra Pitinga, pra Belém Novo. No Tururu do Refúgio, né? Sabe quando tu direciona pra um lado, ele te manda o Tururu pro outro, só pra te testar. Tocou a boa do dia, peguei uma corrida lá na Bela Vista, não, na Boa Vista, 14 de julho, num daqueles condomínios lá, 53 pilinhas pra 45 minutos. Aqui pra Restinga, era 7h15, cheguei agora, faz 10 minutos mais ou menos que eu tô aqui. E não fechei R$300 ainda. Tô completamente desmotivado, preocupado. O dia de hoje foi para mostrar que realmente, se a gente tinha alguma esperança que as coisas fossem melhorar em algum momento, as minhas se acabaram. Olha que legal, o rapaz chegou com a tela e a moça já estava na portaria para entregar. Pelo jeito tem um Uber Flash que ele vai levar, ó. Foi rapidinho. Não deixou esperando o motorista na portaria, aquela coisa toda. Assim que tem que ser sempre, né? Mas infelizmente não é. Eu tô vendo que eu tenho que voltar vazio, pelo menos até ali a região da Hípica, pra ver se toca alguma coisa. E eu tô pessimamente posicionado, vamos combinar, segunda-feira, 8 horas da noite. Não que eu queira ir direto pro Barra, não. Eu quero ir naquela direção da minha casa e minha vida, né? Podia ser uma viagem pra Ipanema, pra Tristeza, pra Assunção, Camaquã, Vila Nova, qualquer coisa assim. Só pra eu voltar e chegar. Não é só pra eu voltar pra casa sem dizer que eu bati lata. Mas segunda-feira esse horário, quem é que sai de casa? Difícil, né? A não ser quem trabalha aqui e mora nessas regiões que eu falei, que esteja voltando pra casa agora. Mas é difícil. É difícil. Mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Já foi mais tranquilo para trabalhar, já foi mais fácil de trabalhar, já foi mais justo. Tá, vamos voltar ali devagarinho. E o próximo take sim fazer para finalizar, não aguento mais. Não aguento mais. Voltei vazio. Tô aqui na cavalgada, acabei de passar a Anhanguera. Aperto off definitivamente pro dia de hoje. Vocês conseguem reparar a quantidade de neblina que tem aqui? Quando eu vim com a passageira, logo que eu subi o morro da Cascata, lá o morro da Embratel, de lá pra cá, todo o trecho com muita neblina. Tava até perigoso dirigir lá na Costa Gama, porque é uma estrada rápida, né? Porque o pessoal anda rápido lá, cheia de curvas e muita neblina. Tem muito cuidado nessa época, mas essa é a característica aqui, né? Aqui sempre tem isso aqui. Inclusive eu não sei como é que tá as notícias, não tenho acompanhado notícias ultimamente, mas o nosso aeroporto tem um histórico de cancelamento de voos, ou pelo menos tinha, né? Antes da Fraport com certeza não funcionava de manhã o nosso aeroporto aqui, nessa época do ano. Quase todo dia tinha fechamento. Os aviões não conseguiam descer, consequentemente não tinha avião para subir. Era um caos, né? Era um caos. Mas enfim, feita essa observação,
Voltando pra casa então, agora são 8h23. E mais do que nunca repensar, recalcular a rota, né? Fica a dica pra ti aí que chegou até agora nesse vídeo. É motorista de aplicativo, tá passando por uma situação como eu. Se não tiver, dê a dica aí. Qual é o teu segredo pra estar faturando? Mas eu acredito que poucos estão faturando o que deveriam atualmente. Então fica a dica pra tu repensar tua rota aí, recalcular tua rota. Procurar definitivamente um plano A. Porque esse plano aqui já era. Isso aqui só vai servir daqui a um tempo para quem faz nas horas vagas, nas horas extras. Indo eu voltando do trabalho, fugindo da rotina de casa, que eu sei que tem muitos que fazem isso, né? Os aposentados, velho aposentado, não aguenta velho reclamando o dia inteiro. Pega o seu carro, vai fazer umas corridinhas de 5,88 só para desopilar. Para esse pessoal aí, isso aqui vai continuar funcionando, né? Agora, para quem tem isso como uma profissão, como um trabalho, como uma fonte de renda principal, já era. Já era. E eu tô chegando nesse ponto de entrar em desespero já. Porque não tô ganhando nada no canal. Não tem uma perspectiva a curto prazo, a curtíssimo prazo. Sim, eu tenho uma perspectiva de fazer o canal crescer e para isso que eu tô trabalhando. Mas isso aí não dá um retorno imediato, infelizmente. E já tô começando a entrar em desespero de fato. Faz 3 meses que eu ganho, não vou dizer metade do que eu tava faturando antes, mas uns 30% menos. Isso já bateu no banco, já entrei no banco, já tô no negativo. Já tô apavorado, não sei se esse mês eu consigo virar as contas. Eu sei que tá todo mundo nessa mesma situação, né? Uns mais, outros menos. Então, não cabe a mim ficar se lamentando aqui, e sim, apenas refletir junto com vocês se realmente isso aqui ainda é um trabalho digno, né? E o que mais pega é a instabilidade, é a falta de critério, ou o critério estabelecido pelo estagiário filho da puta, né? O cara vem me seguindo desde lá de baixo. Será que é um vizinho? É um colega? Será que é um Uber deixando um passageiro aqui no beco? Sei lá, mas ele vem desde lá de baixo atrás de mim. Carro vermelho, mas enfim. O zero eu já tenho. Se ele quiser alguma coisa de mim, vai ter zero também. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Cadê o cara? Vai deixar alguém, eu acho, ou manda mais abaixo. Fiquem com Deus. Parou bem nas minhas costas aqui, tio. Não sei. Espero que não aconteça nada. Se vocês verem esse vídeo é porque deu tudo certo. Foi.